Deus abençoa meu irmão, minha irmã, ouvinte desse canal, entendeu? Vamos falar a respeito dessa passagem, dessa palavra de Deus aqui no livro de Marcos. No livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 22, entendeu? O título trata assim, o pecado contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus já tinha advertido a respeito dessa palavra, desse pecado, né? E ele chegou ao ponto de falar que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Ela não tem perdão como até a pessoa ter consciência, você entendendo? O que é um pecado contra o Espírito Santo, né? Às vezes o cara peca, né, tá na caminhada aí, ele bebe, o pecado da carne, né? Ou por outras coisas, quer dizer, então ele tem um acesso justamente, né, do Senhor Jesus, do véu que foi rasgado e do perdão. Então, quer dizer, o Senhor Jesus, né, fala, vamos, tudo bem. Agora, o camarada pecar contra o Espírito Santo, ele conhecendo, você entendeu? Né, ele conhecendo a verdade, por isso que quando o Senhor Jesus fala, prega a minha palavra, é como esse vídeo aqui agora, é como essa palavra que Deus está me usando aqui para falar. Então, quantas pessoas não vão ouvir isso e vão ver? Você entendendo? E aí, tudo bem, quando chega ao ouvido da pessoa o conhecimento da palavra de Deus, quando eu estou abrindo a Bíblia, eu estou falando dentro da Bíblia, e a pessoa, às vezes, ela até fez, mas ela não tinha um conhecimento, é uma história. A partir da palavra que ela ouve, que ela tem ciência e ela torna, aí, meu irmão, é complicado, você está entendendo? Por isso que o Senhor Jesus fala, prega a minha palavra. Então eu vou pregar essa palavra aqui, né? O pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado? A blasfêmia. Vamos ver? No capítulo 3, no versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém, dizia, tem Bezebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Né? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Você está entendendo? Né? O Senhor Jesus falando, né? Então, quer dizer, como pode Satanás expulsar Satanás? Se eu sou um demônio, como que eu vou expulsar? Não tem sentido. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Você está entendendo? Então, é a pessoa que eles vendo as obras do Senhor Jesus, eles vendo os feitos ali, quer dizer, então, né, eles por não aceitar, você está entendendo? Por não reconhecer, ou reconhecia e não queria aceitá-lo, você está entendendo, com as obras, porque as pessoas, entendeu, da linhagem da fé deles, quer dizer, estavam dando crédito à palavra do Senhor Jesus, né, porque ninguém é igual, são corações, e a palavra estava semeada em todos os corações. Então as pessoas, quer dizer, poxa, pessoas só fazendo, Jesus só fazendo as obras boas, os atos bons, quer dizer, a pessoa fala, mas não tem condições. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso, meu irmão, você está entendendo? É você, quer dizer, chegar ao ponto de falar, você está entendendo? Às vezes a pessoa, hoje dentro da igreja, você está entendendo? Conhecendo a palavra com as coisas, quer dizer, chegar a falar, poxa, esse homem é ladrão, esse pastor está endemoniado, isso é assim, você está entendendo? Isso é uma blasfêmia, meu irmão, você está entendendo? Contra o Espírito Santo, né? Uma ideia que eu estou colocando aqui, você está entendendo? Né? Isso não existe, né? Entendeu? Esse negócio não existe, isso não funciona. Então, quando a pessoa não conhece, meu irmão, é uma coisa. Quando a pessoa já conhece a palavra e abre a boca, você está entendendo? Aí é diferente, para blasfemar contra o Espírito Santo, contra a obra de Deus, você entendeu? Contra... enfim, quer dizer,
fica difícil, você está entendendo? O próprio Deus, né, perdoar. Tem pecado de coração, de carne, você está entendendo? Outra coisa, um pecado de coração é triste também, é difícil, porque é um setor onde que é depositado todos os tipos de sentimento, de coisas, né? Então, quer dizer, você peca com a carne, entendeu? É pecado. Você peca com o coração, é meio complicadinho ainda, e tem perdão ainda, que você pode buscar o arrependimento, buscar o dom, você está entendendo? Né? Se purificar, reconhecer, buscar um arrependimento. Então, agora, contra o Espírito Santo, meu irmão, você está entendendo? Esse pessoal, uma cambada disso, é isso e aquilo. Aí, meu irmão, é complicado, você está entendendo? Vamos lá, no versículo 27. No versículo 28. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterão perdão, mas é culpado do eterno juízo. Você está entendendo? No versículo 29, né, aqui. No versículo 30, porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, estando fora, mandaram o chamar. Aqui é outra passagem aqui, né? Aquela passagem ali. Vou repetir isso daqui então, hein? No versículo 29, pessoal. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Você está entendendo? A própria palavra do Senhor Jesus está aqui bem claro aqui. Porque diziam, tem espírito imundo. Só nesse versículo 30 ele especificou. Que, quer dizer, né, quando eles falavam que ia pegar pedra para sentar nele, quando eles falavam, sabe, esse homem tá louco, não sei o que, entendeu? Então, quer dizer, aí começaram a blasfema, né? Não, esse homem está endemoniado, esse homem não é de Deus, isso e aquilo, quer dizer, aí foi aonde que o Senhor Jesus falou, aí você não tem perdão. Por isso que eu te falo, a palavra, quer dizer, o conhecedor da palavra, você está entendendo? É aonde que eu já tive, chegou aos meus conhecimentos, eu conheci pessoas, entendeu, dentro de igreja, conversando verbalmente assim, irmão de fé, que hoje não se encontra aqui na terra mais, você está entendendo? Por causa dessa blasfêmia. Deus tirou da terra, você está entendendo? E agora o quanto esse perdão aí eu não sei o que vai virar no julgamento contra essa pessoa. Essa pessoa, ela começou a falar da obra, você está entendendo? A julgar a obra, a blasfemar, a começar, enfim, um monte de coisa, quer dizer, passou-se e eu olhei aquilo, eu falei, poxa, esse trem está errado, esse irmão não está certo, não é assim que funciona. Eu falei, eu vou orar para ele, você está entendendo? Só que ele já envia um tempo blasfemando da obra de Deus, né? Já, como se diz, aquele profeta antigo que a Bíblia fala, você entendeu? Uns quase 35 anos, e não vigiou e nem nada, deixou o coração se levar, e, meu irmão, se levantando com a própria obra de Deus. O que aconteceu? Blasfema com o Espírito Santo. Quer dizer, passou-se um período, né, caiu de um telhado e tal, enfim, meu irmão, não teve jeito. Quer dizer, e Deus falou, poxa, como é que eu faço? Então, meu, sendo conhecedor da palavra, né? Então, como Deus está dando essa palavra aqui para você, que nunca teve acesso dessas coisas nem nada, então tem que ter cuidado. Da tua vida, o quanto você aceitar o Senhor Jesus ou não, a vida é sua, Ele não te obriga, Ele não força nada, você entende? Agora, entendeu? Eu vou te dar um conselho, entendeu? Não mexe com as coisas de Deus, a respeito de servos de Deus, você está entendendo? De igreja, entendeu? Para o teu bem, como você está ouvindo essa palavra hoje. Todos que se levantar, meu irmão, caem por terra, você entendeu? O caso lá de Mardoqueu, daquele camarada lá, quando ele fez a forca para Mardoqueu e ele acabou sendo enforcado, o caso de Esther lá, você está entendendo? Tudo que é forjado contra Deus está vendo tudo. Então a pessoa, quer dizer, perece cedo ou mais tarde, não tem como.
Você está entendendo? Então, pecado contra o Espírito Santo é isso, meu irmão. É quando você começa, quer dizer, a afirmar mesmo, você está entendendo? Que aquela manifestação ali de poder, aquilo já é um demônio, você entendeu? E aí isso já é blasfêmia. Aí você não tem perdão. Então, essa foi a palavra, assim, né? O pecado contra o Espírito Santo. Você vê, cristalino, puro. Então, é como no meu caso aqui, entendeu? Né? Falando das coisas de Deus, pregando a palavra, falando das coisas, você está entendendo? Um preço a pagar, uma dificuldade, gente, para ralar aqui por causa do nome do Senhor Jesus, pela perseguição, você está entendendo? A cruz que a gente carrega, você não está vendo uma cruz aqui, você não vê, porque é espiritual, entendeu? A cruz de quê? Entendeu? Dessa caminhada, meu irmão. Então, aquela mesma cruz que o Senhor Jesus carregou de madeira, ela também pesa aqui, pesa em todos aqueles que tentam ou querem, entendeu? Disponibiliza para aceitar o Senhor Jesus e seguir o Senhor Jesus. Então, não sabe o preço que a gente passa, você está entendendo? Então, certo, tem pessoas, às vezes o inimigo sopra no seu coração, enche o seu coração, entendeu? Tenta jogar, e ele faz isso, você está entendendo? Porque ele conhece a palavra, ele tenta arrancar, colocar no seu coração e arrancar da tua boca justamente isso daqui, entendeu? A pessoa chegar e falar para mim, não, esse rapaz não é de Deus, esse rapaz é um demônio, esse rapaz aí, ele não sei o que, não sei o que. O próprio Deus fala, esse rapaz, eu estou dentro dele, eu sou o Espírito Santo, eu estou usando ele, você está entendendo? Eu estou usando o bispo ali, eu estou usando o diácono, eu estou usando o pastor, eu estou usando as coisas. Às vezes por alguma falha de um ser humano, de um servo de Deus, não preocupa, entendeu? Que a gente é falho, mas tudo que a gente planta, a gente colhe, você entendeu? Como você também. Só que aí cabe a Deus julgar os nossos erros e nos punir, entendeu? Então, quer dizer, não preocupa e ter cuidado com o que as pessoas falam, porque as pessoas saem semeando palavra, mentira, e você vai absorvendo aquilo. Você tem de filtrar isso daí, apurar para ver se é verdade ou não, você está entendendo? Então, quando você abre a boca para bater, você está entendendo? Numa pessoa, você está batendo contra o Espírito Santo. Por isso que Deus fala, ai daquele que falar do meu ungido. Você está entendendo? Eu não sou ungido. Será que alguém consegue falar isso aqui? Quer dizer, eu estou no ar. Será que se alguém consegue falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, se não for por Deus, pelo Espírito Santo, meu irmão? Você não, eu te falei, você não tem noção do que é isso aqui, se não for por Deus. Você não consegue abrir sua boca para dar uma palavra aqui. Porque isso aqui não é escolha minha, isso aqui não não foi eu que escolhi para mim. Ah, não, eu vou pregar a palavra de Deus. Não, meu irmão. Como eu falei aquele dia, pessoa que quer voltar aos estudos e para a faculdade, ele volta, ele forma sem problema. Ele vai esforçar, ele vai pagar, o período ele vai obter o diploma dele. Entendeu? Agora ele fala, eu vou formar na... Não, isso não é assim, meu irmão. Isso chama dons, entendeu? Separação de Deus, do reino de Deus. Então, esse pecado contra o Espírito Santo, meu irmão, é terrível, você está entendendo? Porque é ele que toma conta de tudo, é ele que rege essa terra, é ele que está aqui, entendeu? Vocês vão ver que esse Consolador que controla tudo, que está controlando esse negócio aí de pandemia, de tudo, entendeu? Ah, mas por que ele não acaba? Não é assim, por causa do compromisso de Deus aqui, da promessa de Deus na palavra. Mas se ele não tivesse aqui na terra, meu irmão, você não, entendeu? O diabo já tinha acabado com tudo, você está entendendo? Já tinha acabado com tudo. Então é onde que ele não aceita. O próprio Senhor Jesus chegou ao ponto de falar, todos os pecados são perdoados, todos, menos a blasfêmia, meu irmão, é forte. Contra quem? Contra o Espírito Santo. E aonde esse Espírito Santo está? Dentro das pessoas que faz uma obra de verdade, entendeu? Que leva a palavra, leva a verdade, sem brincadeira, sem nada, você está entendendo? Então tem que ter muito cuidado quando abre a boca para falar de servos de Deus, enfim, de tudo, entendeu? Esse é um conselho que eu te dou, você está entendendo? Pode ter certeza disso, você está entendendo? É isso aí. Então a palavra foi falada, você está entendendo? No nome de quem? Do Senhor Jesus. Deus abençoa, você está entendendo? Esse mês de março vai ser um mês de muita vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e graças a Deus.